Kleber Mendonça Filho tem aqui agora um livro com o roteiro dos seus 3 filmes. Por que que você decide colocar, dar para a gente ler esses roteiros nesse momento? Na verdade, eu vinha já há um tempo querendo publicar os roteiros. Na verdade, eu queria desde o Som ao Redor, mas eu acho que naturalmente o tempo foi passando. Aí eu fiz Aquários, depois do Aquários eu fiz o Bacurau. Eu acho que a exposição progressiva que os filmes têm recebido, acho que terminou fazendo o projeto acontecer muito naturalmente agora, né? E aí eu trabalhei durante toda a pandemia com a Companhia das Letras para preparar esse livro. Foi um trabalho muito prazeroso de volta a textos que eu escrevi 10, 12 anos atrás. Muita fotografia e tentar entender, tentar reler esses filmes hoje, né? Eu gostei muito de fazer esse livro, foi muito bonito o trabalho. Ah, tá lindo mesmo. Você diz aqui na apresentação que existem 2 filmes. Diz que existem 2 filmes para cada roteiro, para cada um roteiro. É isso? Talvez existam mais, mas o que eu quis dizer é que quando a gente escreve o roteiro, o filme já existe, né? Falta filmar ainda. Quando a gente filma e termina o filme, aquele é o filme que foi projetado pelo roteiro. Então, eu acho que para cada texto que você escreve, existem pelo menos 2 filmes. E é muito curioso, talvez, para o leitor que conhece os filmes, entender isso na prática lendo os roteiros, porque eles são os filmes, mas ao mesmo tempo eles são os filmes de uma maneira diferente, né? Tem aspectos do roteiro que não chegaram aos filmes e tem muita coisa nos roteiros que estão inegavelmente nos filmes. Então, você tentar entender o texto e o filme é um exercício muito prazeroso que as pessoas têm me transmitido agora com o lançamento do livro. É verdade. E é mesmo. E aí você tem, nesses 3 roteiros que estão aqui no livro, que você apresenta para a gente, eles são roteiros, e eu até escrevi isso porque eu achei muito bom. Roteiros, nos levaram 3 filmes, aos 3 filmes no estágio em que eles foram abandonados. Que os roteiros foram abandonados, no sentido de que... E aí eu queria perguntar, abandonados no sentido de roteiro você tem que tomar cuidado porque senão você escreve para sempre, ou também chega uma hora que o roteiro ganha uma outra escrita dentro do set? Talvez seja possível continuar escrevendo um roteiro para sempre, mas o que acontece é que você recebe a boa notícia que o filme vai ser feito e muito naturalmente o final da escrita daquele roteiro vai chegar ao fim a partir do momento em que você simplesmente parte para todo dia trabalhar e filmar o filme. Então eu até gosto da maneira que você leu aí essa parte que eu escrevi, porque de fato os roteiros eles são abandonados. Eu também acho que alguns filmes o roteiro chega num estágio que você de fato está muito satisfeito com o que você fez. E aí você parte para fazer o filme. Durante a realização do filme, você termina sempre adaptando reescrevendo alguma coisa, às vezes até criando cenas que não estavam no roteiro. Eu acho que o livro também deixa isso muito claro. Os 3 filmes eles tiveram cenas que foram inventadas na filmagem e no set, né? Então, acho que uma preocupação que eu tinha também com esse livro era abrir muito a ideia do processo, principalmente para gente que está começando agora, pessoas que estão começando agora, para entender que o roteiro não é uma carta magna, sabe? O roteiro é uma base muito querida, na verdade, de um conjunto de ideias que eu acho que levam a um filme e a partir dele você pode adaptar e fazer muitas outras coisas, né? Eu acho que isso está claro na maneira como eu apresento o livro. Então a gente vai encontrar nesses roteiros, né? Tem um roteiro e muitas vezes vai divergir do que a gente viu na tela. Essas modificações você não fez, você não reescreveu. E
tem uma escrita ali diferente para os finais, né? Dentro desse livro. Na verdade, é importante que seja dito que quando eu estava na universidade, no início dos anos 90, eu comecei a comprar roteiros, né? Geralmente eram roteiros publicados fora do Brasil e que chegavam ao Brasil. E a maior parte deles eram revisões do filme pronto, ou seja, o roteiro ele seguia exatamente a lógica do filme pronto. Era isso que eu queria evitar na edição do Três Roteiros agora, porque eu continuo achando que é muito mais interessante para você ler e entender o filme escrito e o filme feito, né? E desculpa, E tu os me finais. ok. E eu acho que a parte dos finais é muito interessante você utilizar a montagem para editar o texto, né? A montagem de um filme é a edição do filme, só que você está editando imagens e som, mas no final das contas você também está editando o texto do roteiro, né? Uhum. E eu acho que no caso do Bacurau e do Aquarius, na verdade os três filmes, o Som ao Redor também, o final do filme os finais tinham sido sugeridos na escrita dos roteiros, mas a montagem, a edição de som e de imagem dos filmes é que definiram os finais dos filmes. Ah, Então é muito sim. curioso você também se deixar aberto, né, para isso acontecer, né? É muito bom quando isso acontece. Sei lá, dando um exemplo, o início de Bacurau, a música que você escolhe para o início de Bacurau, é uma música que você já tinha previsto no roteiro ou foi uma modificação? Se eu não me engano, a versão que está no roteiro era ainda Night, do John Carpenter, que a gente escreveu no início do roteiro de Bacurau. Só que na montagem a gente achou que aquele efeito digital, gráfico e caro, acho que foi o efeito mais caro que a gente teve no filme, que você associa muito a um cinema americano, hollywoodiano, de espaço e o planeta Terra e um satélite. Aquilo ali ficaria muito melhor com uma música incrivelmente brasileira, né? Que é o caso do Não Identificado, Legal. cantado por Gal Costa e composta por Caetano Veloso. Quando a gente trocou as músicas e colocou Tropicália com aquela imagem, a cena ficou muito mais forte, né? E aí o John Carpenter foi parar lá no meio do filme quando eles jogam capoeira. E aí capoeira com John Carpenter também foi tipo grande efeito dramático e o choque de cultura, que também eu acho que é um subtema do filme. E você vê aquelas pessoas se preparando para a guerra com aquele som de sintetizador industrial. Então, esses ajustes, eles geralmente vêm durante a realização do filme e a montagem, embora que as ideias iniciais foram todas colocadas no roteiro. Você falou agora para a gente que você comprava muitos roteiros, claro, um jornalista, um cineasta. Bom, você cobriu o Sim. cinema por muito tempo também, né? Uhum. Você tem os roteiristas prediletos, ou isso é ruim de dizer? Ou você tem do momento? Os seus Eu, roteiristas, aqueles que você vai buscar, que você quer entender. na verdade, quando eu comprei os livros no início dos anos 90, eu não fui atrás de... Na verdade, sabe quando você encontra um livro numa livraria, você não estava procurando aquele livro. Você vê e você pega, e você começa a folhear e você diz, quero comprar, né? Então, o primeiro roteiro que eu comprei que teve um impacto muito grande, desmentindo o que eu acabei de falar, na verdade, é um filme que eu amo muito, é um filme que eu adoro de paixão, e esse filme me influenciou muito no Som ao Redor, que é o Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, né? Eu comprei o roteiro do Faça a Coisa Certa, uma edição americana, claro, comprei nos Estados Unidos, primeira vez que eu fui aos Estados Unidos. E teve um impacto muito grande, porque o roteiro não é só o roteiro, é um pouco da experiência pessoal dele de escrever aquele roteiro. E tem muito material de arquivo da filmagem do filme, né? Que é basicamente o que eu fiz na edição dos três roteiros. É exatamente essa estrutura. Eu queria que
que esse livro ele fosse não só os roteiros oferecidos ao público, mas também ele fosse um arquivo, né? Cada livro é um arquivo. Você compra e você coloca na sua estante, ele faz parte do seu acervo, né? Eu acho que no ano que a gente está discutindo muita coisa do acervo e da Cinemateca Brasileira, eu me senti muito bem de trabalhar o livro dessa forma, né? Além de ser o livro, ele é um livro também álbum, né? De uma certa forma, e isso me agrada muito. Os outros roteiros que eu encontrei de maneira quase incidental em livrarias foram os roteiros do Hal Hartley, do Confiança, que é um filme que eu gosto muito, inclusive um filme do início dos anos 90. Tem o roteiro do Goodfellas, que eu acho que é Nicolas Pileggi, que é o filme dos Scorsese, é um roteiro sensacional. Alguma coisa dos irmãos Coen. Eu lembro uma vez que eu comprei o roteiro do Cães de Aluguel, do Tarantino, um roteiro publicado na Inglaterra. Eu cheguei em casa num sábado à tarde, coloquei as coisas assim no sofá e fui para a mesa e comecei só a folhear o roteiro e eu não consegui parar de ler o roteiro, né? Uma sensação impagável, né? Às vezes acontece com romances. Você simplesmente não consegue parar de virar as páginas, né? Então eu acho que tudo isso termina sendo muito instrutivo, né, na sua formação, né? Como escrever um roteiro. E aí, é uma pergunta que eu não sei responder, porque eu também gosto de ler muito, sou uma leitora, mas vou perguntar para você que é diferente essa leitura? Onde se aproxima com a literatura, essa leitura do roteiro? Onde é diferente? Onde estão essas fricções, na sua opinião? Quando eu estava relendo agora essa pergunta é muito boa. Quando eu estava relendo agora os materiais, né, para editar o livro, eu fui inicialmente um pouco assim com medo de reler os roteiros e achar que eles seriam não tão adequados para uma publicação, porque ok, vai ser publicado, então você agora eleva o seu grau de preocupação e vai rever o material, né? Mas na verdade mesmo em tratando-se de eu ter sido o autor e estar relendo, mas aplicando um pouco de senso crítico, eu acho que no final das contas são histórias que têm cenas e momentos que você desenvolve como roteirista que são interessantes, né? São dramas humanos e situações humanas onde há uma tensão e que a sua atenção ela é mantida através de um fluxo constante de conflitos que acontecem nos roteiros. Então, eu achei que eles são leituras boas e leituras instigantes, né? E é isso que eu escrevi na introdução. Eu acho que o roteiro ele oferece oportunidades da gente ser perfeitamente malicioso, né? Escrevendo as situações de vida que todos nós vivemos e que faz parte da nossa vida. Então, eu acho que são boas leituras. O Aquários, o Som ao Redor e o Bacurau são situações de vida históricas e que flertam o tempo todo com o cinema. Então, acho que são boas histórias para serem lidas. Às vezes existem algumas indicações que podem parecer um pouco técnicas, né? Tipo, ponto de vista de Clara, câmera aproxima, mas francamente eu acho isso interessante você entrar um pouquinho na realização de um filme, né? Bom, e talvez, agora eu fiquei pensando aqui junto com você, e talvez a câmera chega, o escritor iria fazer essa câmera chegar, iria escrever algumas linhas para gente, para essa câmera chegar junto. A gente só muda um pouquinho, né? Eu acho que a pontuação, existem linguagens e procedimentos diferentes para cada gênero, né, do que você escreve, né? Romance, conto, poema. Eu acho que o roteiro é mais um... O roteiro ou a peça, né? A peça de teatro, são outras... Eu li recentemente, reli o Ibsen, O Inimigo do Povo, e eu lembrei muito da ideia de você estar lendo um roteiro, né? Mas só que é uma peça. Bom, três filmes em três momentos diferentes do Brasil, né? E esses Sim. roteiros e essas histórias que você escreve, elas reagem e elas nascem e crescem a partir
dessa transformação no Brasil, né? Eu acho isso totalmente natural. Eu acho que cada momento em que você trabalha, né? Você mesmo hoje aqui, você está trabalhando e você está reagindo a fatos e incidentes e acontecimentos que estão nesse momento sendo vividos por todos nós, né? Você está em casa fazendo essa entrevista, por causa da pandemia. E a gente está aqui discutindo um livro de roteiros de filmes que, ao longo de uma década, de uma maneira muito não planejada, terminam oferecendo algum tipo de reflexo do que tem acontecido no país socialmente, politicamente, né? Sem que obrigatoriamente cada filme tenha partido para fazer isso como missão, né? Isso é que eu me dei muito conta agora, relendo os materiais, e eu acho que cada filme ele termina sendo uma reação muito curiosa, né? O Som ao Redor, o Aquarius, o Bacurau, acho que é o mais estridente de todos, até por ser uma ficção científica, distópica e futurista. Mas é curioso como todos os filmes, na verdade, se alimentam muito do próprio Brasil, né? E de nós, brasileiros, né? E das relações que a gente tem entre nós mesmos, né? Então, é muito doido. Agora mesmo, eu acabei de saber que o filme está no top 10 do New York Times, no final de melhores do ano, na verdade. Então, aí passou na Globo agora, 36 milhões de espectadores. Ou seja, é uma série de coisas que vão lhe deixando cada vez mais, não só feliz, mas muito confuso, né? É muito maluco você pensar na forma como os filmes têm interagido com as pessoas, né? E com o Brasil. Muito bem. Eu só vou perguntar uma história que são experiências. Você escreve o Som ao Redor e Aquário sozinho, e o Bacurau você escreve junto com o Juliano. Uhum. É claro que cada um tem um processo diferente, mas e Bacurau demorou mais tempo para ser escrito também, né? Foi um processo mais longo. Então são processos de roteiro muito diferentes, né? São. São? E todos são bem diferentes e são todos muito felizes. A questão é que o Aquarius e o Som ao Redor foram processos muito solitários, né? E talvez por isso mais rápidos de serem escritos. O Bacurau, eu estava o tempo todo dividindo as ideias, compartilhando as ideias e trocando ideia com o Juliano. E isso fez do processo algo muito prazeroso e engraçado, e também muito mais lento, né? Então, se você me perguntar o que é que eu prefiro, eu não sei. Eu gosto dos dois jeitos. Eu gosto da rapidez sumária, né, de escrever sozinho, e eu gosto também da gente não só trocar ideias constantemente, mas por exemplo, eu proponho uma ideia, Juliano gosta, e aí eu mesmo começo a atacar a ideia e a criticar a ideia, e ele ou concorda ou discorda, defendendo a própria ideia. Até que a gente chega num ponto que eu digo assim, então acho que é uma boa ideia mesmo. Então, esse processo maluco, ele é muito muito engraçado e muito prazeroso, né? E isso aconteceu muito em Bacurau. Muito bem, eu falo sempre que eu vou terminar, mas agora eu vou terminar. Os seus roteiros, e a gente tem hoje, a gente vê por causa das séries no streaming, e também uma escola de Hollywood, também essa história da sala de roteiro, de os roteiristas reunidos diante de uma fórmula, diante de curvas, de lugares das tensões. Você trabalhou seus roteiros sem essas métricas, esse jeito de fazer roteiro? Eu diria que sim, mas francamente, quando chega aquele momento em que eu preciso reler o roteiro, né? Que eu estou num estado já de desenvolvimento que eu preciso agora, esse final de semana eu tenho que reler o roteiro. E aí eu me isolo para reler o roteiro como se eu fosse quase assim, eu sei que é um exercício inútil, mas
quase como se eu fosse assim, nunca tivesse lido o roteiro. Vou tentar reler agora como alguém que não conhece o roteiro, para sentir, né, como flui, como flui, né? Talvez eu tenha um sistema métrico interno que esteja analisando isso, mas eu não faço fórmulas nem nunca discuti em sala de roteiro, não. Talvez eu tenha discutido com amigos, mas não numa sala de roteiro. Eu gosto muito de mostrar para os amigos, né, os roteiros, porque cada um, conhecendo cada um, né, eu sei que aquela amiga é desse jeito e aquele amigo é desse jeito. Aquela amiga gosta de filmes de violência, esse amigo aqui tem uma percepção talvez mais matemática de como roteiros funcionam. Então, a troca com eles é muito gostosa, né? Muito boa de você, e me ajuda muito. Né? É uma sala de Mas roteiro, uma sala de roteiro fórmulas... de amigos. Mas é muito no que eu confio, do que eu conheço dessa pessoa que eu conheço há tantos anos, entendeu? Então, se ele ou ela gosta ou não, eu vou entender que aquilo significa não só isso, mas significa aquilo outro também. Então, Você é um já processo tem muito outras maluco. informações. Ótimo. É. Muitos roteiros devem estar sendo feitos no Brasil hoje e talvez eles não sejam filmados, porque a gente está vivendo um momento diferente, um momento difícil, triste, né? É um momento de destruição, mas francamente eu acho que isso vai passar. Né? E eu acho que tanta coisa foi conquistada ao longo dos últimos 15, 20 anos, que quando isso passar, essa vergonha passar, eu acho que a gente tem como retomar. É muito curioso que o cinema brasileiro estava num grande momento de diversidade. As vozes estavam começando a aparecer outras vozes, né? Outras pessoas, outras ideias, de lugares que não acontecia antes. E a economia do cinema estava indo relativamente bem. Né? Ano passado a gente teve A Vida Invisível, Bacurau no Festival de Cannes, a gente teve A Febre circulando no mundo inteiro. Bacurau, na verdade, nunca parou. Esse ano continuou estreando em outros países. Semana passada estreou no Japão, onde está indo super bem, aliás. Bacurau está em todas as listas de final de ano e é um grande representante da cultura brasileira esse ano e no ano passado. Né? E cada filme, cada música, cada livro representa o Brasil. Né? E a cultura deve ser valorizada por um governo. O governo não deve olhar para a cultura como um inimigo. Né? É a coisa mais estúpida que eu já vi, a cultura ser tratada como inimiga. Né? Então, esperar que esse momento passe, né? Porque a cultura não é só identidade, mas é também economia. Né? E tem muita gente entrando numa situação de dificuldade agora no Brasil, porque eles e elas trabalham com cultura, né? E essas pessoas merecem respeito. Né? Todos nós merecemos respeito. Claro. Kleber, mais uma vez, um prazer falar com você. Um prazer falar com você também. Que bom. Muito obrigada.